Oi, gente, como prometido, vim ao vivo aqui dar um aulão pra vocês sobre regime de bens, sobre pacto antinupcial e sobre a importância disso tudo na vida de todo mundo, tá? Então, basicamente é isso. Vamos lá. Nós temos os regimes de bens especificados no artigo 1639 do Código Civil de 2002. Isso é um fato muito interessante, a primeira anotação que vocês devem fazer. As pessoas que casaram antes do Código Civil, do advento do Código Civil de 2002, o regime legal era a comunhão universal de bens. Ou seja, não importa o que foi adquirido antes ou depois da união, tudo será partilhado quando essa união e se essa união for desfeita. A partir de 2002, o regime legal eleito é o regime da comunhão parcial, ou seja, apenas comunicam, são bens comuns do casal, aqueles que eles adquirirem após o casamento, tá? Isso é muito importante na hora do divórcio. Tem gente que adquire um imóvel um ano antes, quando ainda está noivo, e se não houver um pacto antinupcial, a outra parte, mesmo que pagando todo o bem imóvel, ela pode ser excluída da divisão desse bem. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses aspectos de regime de bens mesmo, porque infelizmente eu digo pra vocês, como advogada familiarista, que a gente só conhece as pessoas no divórcio. Então vamos lá. A comunhão parcial de bens, como eu falei pra vocês, é o regime legal hoje em dia, é o regime que se aplica quando você não, na habilitação do casamento, você não especifica outro regime, e também quando você vive em união estável. A união estável é aquela em que você não celebra o casamento, mas os efeitos são praticamente os mesmos, os efeitos patrimoniais inclusive, tá? Então, o regime da comunhão parcial de bens, ele está descrito do 1658 ao 1666. Gente, qualquer pergunta podem mandar aqui que eu vou respondendo para vocês, tá? E é assim, no regime de comunhão parcial, o que era meu continua sendo meu. O que é seu continua, o que era seu continua sendo seu. E o que nós construirmos juntos será dividido em um eventual divórcio, tá? Então, existem patrimônios particulares de cada cônjuge e existe um patrimônio comum, certo? Aí, vem a questão de herança e meação, porque geralmente falam que você não pode herdar e mear o mesmo bem. O que acontece? Vamos dizer que o único patrimônio que eu case com alguém que já tinha um carro e a gente compre uma casa juntos. Dessa casa, eu não vou ser herdeira, eu vou ser meeira, eu tenho direito a 50% pelo regime de comunhão parcial de bens. Mas quanto ao carro, eu serei herdeira em concorrência com os filhos, se houverem, e com os pais, se houverem. E se não houver filhos nem pais, eu vou ser a única herdeira desse carro, que é o bem particular da outra parte, tá? Se vocês quiserem, outro dia eu explico melhor a meação e a herança, porque é um pouquinho mais complicado do que eu quero explicar hoje, agora, tá? Então, é isso. Regime da comunhão total de bens. Tá no 1667 ao 1670. Era o regime legal antes do advento do Código Civil de 2002, tá? Nesse regime de comunhão total, não existem bens individuais. O que era meu passa a ser nosso, o que era dele passa a ser nosso, e o que a gente construir junto passa a ser nosso, tá? Independente, tá? E então, pode ser necessária a elaboração de um pacto antinupcial
para escolher o regime da comunhão universal de bens, para especificar bem a limitação dessa divisão de patrimônio, tá? A separação de bens pode ser obrigatória ou voluntária. Como é a separação voluntária? Seguinte, a Anitta. A Anitta, ela fez uma união estável com um rapaz, até aqui na Amazônia, inclusive, e ela assinou um acordo de separação total de bens. Era uma separação voluntária da Anitta. Ou seja, para resguardar que todo o patrimônio dela, anterior e constituído durante o relacionamento, não fosse envolvido em uma disputa por uma partilha de bens futura, certo? Pronto, perfeito. Mas tem casos que, e nesse caso da Anitta, precisa de um pacto antinupcial, para os contraentes explicarem e tudo, como é que vai se dar essa separação de bens. No caso da separação obrigatória, não precisa de pacto. Ela está prevista no 1641 e geralmente ela é devida quando a pessoa é maior de 70 anos ou ela possui algumas condições elencadas na lei e por causa disso o regime é de separação total de bens. Só que no caso do casamento do Lula, inclusive, incidiu esse regime de separação obrigatória de bens. Só que existe uma súmula do STF dizendo que se a outra parte, provar que ela contribuiu com a construção daquele patrimônio, ela tem direito à metade, tá? Isso são duas súmulas, uma do STF e uma do STJ. Que falam isso. Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes, porque geralmente só os familiaristas vão saber desse tipo de coisa. E todo mundo que vai casar, que pensa em casar, precisa ter noção desse tipo de coisa, tá? Então não é uma coisa inútil, não. É um conhecimento bem útil para nossa vida. Então, vamos lá. Menor de 18 anos também é obrigado a casar na separação obrigatória, ou seja, aqueles que são emancipados, todas as pessoas que dependem de autorização judicial para casar também, tá? E aí a gente tem o último regime, que é a participação final nos aquestos. Esse regime, ele tá meio em desuso, ninguém sabe muito bem por que ele foi parar no Código Civil de 2002, mas eu enxergo uma certa lógica, eu só peguei um caso disso, mas eu enxergo uma certa lógica na participação final nos aquestos. O que acontece na participação final dos aquestos? Meus bens anteriores ao casamento são meus, seus bens anteriores ao casamento são seus. Certo? Durante o casamento, continua essa separação de bens. Ou seja, eu posso dispor livremente desse patrimônio sem precisar sequer da autorização do outro cônjuge. Para eu vender um imóvel, por exemplo. Para eu contrair um empréstimo no banco, por exemplo. Tá? E o que acontece? Quando chega no momento do divórcio, vai haver apuração dos haveres, ou seja, de tudo que foi construído durante o casamento, e vai haver a partilha. Na verdade, esse regime é mais escolhido por empresários, por pessoas que precisam de uma certa liberdade, não podem ficar tão engessados no momento de que tudo que precisa fazer precisa da outorga do cônjuge, tá? Então, isso é muito importante dizer. Isso que essa é a maior importância do regime de separação final dos aquestos, tá? Vamos falar um pouco de pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um contrato feito entre os noivos, tá? Que tem que ser feito até 30 dias antes do casamento, para estabelecer o regime de bens que vigorará, mas não estabelece só questões patrimoniais.
estabelece também questões existenciais e não pode dispor de direitos constitucionais. Vamos lá, eu vou ponto a ponto, tá? Vamos lá. Eu posso criar um regime híbrido no pacto antinupcial. Dizer assim, que nos primeiros 5 anos do casamento vai ser separação total. Dos 5 aos 10 anos vai ser comunhão parcial. E a partir dos 10 anos vai ser comunhão total. Isso é uma coisa que eu posso dispor. Outras coisas, outras cláusulas patrimoniais que eu posso dispor indenização por infidelidade, indenização por ter filho. A Beyoncé tem essa cláusula no pacto de casamento dela, tá? Tem questões como a liberdade do casal de poder viajar, por exemplo, uma vez por ano com os amigos. Você pode estabelecer, tá? Sobre a possibilidade do cônjuge abrir mão de uma futura pensão alimentícia, os tribunais não chegam a um consenso, mas a maioria diz que não poderia dispor sobre isso, mas você pode dispor de um valor que você vai receber caso haja o divórcio, tá? Isso é muito importante falar. Tem várias cláusulas existenciais que podem constar do pacto antinupcial e que pode ser muito útil para o casal, sair sozinho, enfim, milhões de coisas, né? É um universo de coisas que é muito inexplorado no Brasil e que em outros países como os Estados Unidos é uma coisa bem mais... Todo famoso se casa com pacto antinupcial, praticamente, tá? Porque só o regime de bens não é suficiente a tutelar os interesses deles, tá? Outra coisa que é possível. É possível, Karen, eu casar em comunhão parcial e mudar para comunhão universal? Sim, é possível, tá? Tá prevista no artigo 1639 do Código Civil, essa ação. É importante esclarecer que precisa do consentimento dos dois, tá? E além disso, não pode prejudicar interesse de terceiro. Além disso, precisa ser precisa ser um pedido motivado e tem que ser judicialmente, tá? Então, é também chamada de ação de alteração consensual de regime de bens de patrimônio, tá? E vai exigir uma série de documentos para poder que isso aconteça. Então, eu queria fazer mais algumas observações aqui para vocês que eu anotei. Algumas particularidades, tá? Os cônjuges desfrutam da mais ampla liberdade para estabelecer o que for do interesse deles no tocante aos bens. Para facilitar a formalização da escolha, a lei disciplina os 4 regimes que eu falei para vocês. Independente do regime adotado, pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges para atender à necessidade de economia doméstica, o outro cônjuge responde solidariamente, mesmo na separação total. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Vamos dizer que eu tenho entrado com uma ação trabalhista durante o casamento, por verbas trabalhistas que eu tenha direito durante o casamento, que eu tive direito durante o casamento. Só que a sentença só sai depois da partilha. Como fazer? Tem que entrar com uma ação de sobrepartilha. Porque se o direito foi adquirido durante a união, você tem direito de parte desse valor que foi indenizado, tá? A mesma coisa para acidente de trabalho. Previdência, quando depende muito se for previdência fechada, previdência aberta, VGBL, PGBL. Então, assim, geralmente nas previdências abertas, elas não são consideradas, os frutos não são considerados partilháveis, mas nas previdências fechadas, sim, são considerados partilháveis,
durante a união, os frutos que foram recolhidos durante a união, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui pra falar pra vocês. Independente do regime de bens, se um dos cônjuges ficar impossibilitado por um acidente, alguma coisa, de administrar seu patrimônio particular, cabe ao outro, por mais que seja a separação total de bens, tá? Cabe ao outro a responsabilidade pela gerência desses bens, tá? Inclusive o direito de alienar bens comuns ou móveis do consorte que tá ali impedido de praticar seus atos da vida civil. Se lembrando que esse cônjuge que praticar esses atos vai responder perante o cônjuge prejudicado e os terceiros, né? A menos que ele tenha sido expressamente outorgado, principalmente pelo juiz, tá? Então vamos lá, um cônjuge casado na separação absoluta sofre um acidente, fica inconsciente numa cama de hospital, o outro, pra custear o tratamento, como por exemplo Schumacher, para custear o tratamento, começa a vender os bens, e pode fazer isso sem nenhuma formalidade, né? Mas ele precisa de autorização do juiz, né? Porque afinal ele vai ter que prestar contas quando o outro cônjuge voltar a si ou prestar contas aos herdeiros, né? E se o juiz tiver autorizado a venda e o dinheiro tiver sido usado para fins diversos de puxar o tratamento, ele vai responder, inclusive criminalmente, tá? Assim, tem alguns atos que dependem da autorização do outro cônjuge, dependendo do regime de bens, tá? Então, no regime de comunhão parcial, para eu alienar ou gravar direito real de bem imóvel, eu preciso de autorização do cônjuge, tá? Para eu demandar em ações de natureza imobiliária, eu preciso da autorização do cônjuge. Para eu prestar fiança ou aval, eu preciso de autorização do cônjuge. Para eu doar bens comuns ou comunicáveis, que são diferentes, comuns são os que já são nossos. Comunicáveis os que podem vir a ser nossos, como uma herança, por exemplo, tá? Nesse caso, eu também vou precisar da autorização do cônjuge, tá? Se essa recusa de autorização for abusiva, o juiz pode suprir esse consentimento, tá? Se o cônjuge ele se recusa a autorizar essas atividades sem justo motivo, é considerado pelo juiz abuso de direito, tá? E o juiz pode suprir a concordância do consorte que está enfermo ou sofreu algum acidente, tá? De qualquer forma, é anulável o ato de quem pratica esses atos, quem vende os imóveis do outro cônjuge sem autorização desse cônjuge ou sem autorização do juiz. Isso também está no Código Civil, tá? E eles podem responder, inclusive, perante os herdeiros prejudicados, tá? O prazo para eu entrar com essa ação são 2 anos, tá? É um prazo decadencial, é importante dizer, tá? Atos que podem ser praticados separadamente. Administrar e dispor atos referentes à sua profissão para os não empresários, porque para os empresários que são casados, eles vão precisar da autorização do cônjuge em várias situações, tá? Administrar os bens próprios, aqueles que já eram dele antes do casamento. Desobrigar ou reivindicar imóveis gravados ou alienados sem o seu consentimento ou suprimento judicial. Demandar a desconstituição de atos praticados
sem sua concordância quando era necessário que houvesse essa concordância. Reivindicar bens comuns doados ou transferidos a concubinas. Isso é muito legal. Se um dos cônjuges transfere um imóvel sem autorização do outro para o amante, provavelmente vai ser sem autorização do outro, eu posso reivindicar e anular esse ato, tá? Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa, quero fazer mais alguma observação. A lei exclui da comunhão universal proventos do trabalho pessoal, como computador, coisas de escritório, essas coisas, sabe? Às vezes até sala comercial. Que mais? Proventos de aposentadoria, como eu falei pra vocês, a aposentadoria ela não entra na partilha, mas a previdência depende, tá? Tem que analisar caso a caso. Os bens de uso pessoal, como livros, instrumentos de profissão, computador, celular, né? Roupas, acessórios, joias, tá? Bens gravados com cláusula de inalienabilidade ou incomunicabilidade. Vamos dizer que você tem aquela sogra, super gente boa, que diga assim: eu vou deixar o patrimônio para o meu filho único, desde que esse patrimônio seja incomunicável para a esposa dele, porque eu não confio nela. E aí, nesse caso, esses bens doados aos cônjuges são incomunicáveis, eles não podem ser transmitidos a outra parte, tá? Doações antinupciais, coisas que eu recebi antes de ser casada também não entram na comunhão. Dívidas anteriores ao casamento também não integram a comunhão universal, tá bom? Então, você casa, mas você não casa com as dívidas, tá? Mas quando você integra uma empresa, você integra a empresa com as dívidas. Tá? Deixa eu ver. Direitos autorais também não comunicam na comunhão universal. Tá? Deixa eu ver. Na comunhão parcial, não comunicam recebidos em doação ou sucessão. Vamos dizer que eu recebo uma herança. Essa herança ela não é comunicável, em regra, tá? Mesmo que não haja a cláusula de incomunicabilidade, tá? Obrigações anteriores ao casamento, obrigações anteriores de ato ilícito, como venda de drogas, jogo do bicho e etc, né? A comunhão parcial alcança benfeitorias introduzidas em bens particulares de cada cônjuge. E isso é muito mais comum acontecer de o casal que se forma, eles constroem uma casa no quintal do parente de alguém. Então, essas benfeitorias são partilháveis, sim. O que é muito importante que a gente destaque nesse caso é que, para que essas benfeitorias sejam partilháveis, guarde o recibo de tudo, inclusive da mão de obra, o recibo do material, fotos, todas as provas que vocês puderem. Vai ajudar muito para vocês conseguirem o ressarcimento desse valor investido, tá? Porque, em regra, o imóvel não é de vocês, certo? Foi só construído no terreno de outrem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma observação no participação final dos aquestros. Não. Vamos explicar mais ou menos como eu calculo a partilha dos aquestos. Primeiro, eu calculo os bens particulares anteriores ao casamento, tá? Então, o que cada um tinha antes do casamento. Essa é a etapa mais simples. Depois, eu vou considerar os bens adquiridos durante a união. Aí é mais complicado.
tá? Mas tem que ser comprovado o esforço comum. E se for comprovado o esforço comum, cada um vai ter direito à metade, tá? Vamos dizer que a casa esteja no meu nome. Então, em regra, ela é minha, tá? Pro outro cônjuge ter direito à metade, ele vai ter que provar que ele me ajudou a pagar ou contribuiu de alguma forma para isso, tá? Por isso que é interessante no regime de participação final de aquestros que os cônjuges façam um contrato ou botem no pacto antinupcial, que caso eles venham a financiar um imóvel, móveis e tudo será partilhado no final do relacionamento, tá? Sempre tem que ter o ônus da prova de quem tá pedindo o bem, tá? E a terceira etapa vem para os ajustes, tá? Se alguém doou um bem pro outro, o patrimônio particular do cônjuge, o que é meação, o que não é meação, tá? Dívidas solvidas um pelo outro, né? Que é normal dentro de um casamento, um pagar a dívida pelo outro. E aí, quando finaliza esse cálculo dos aquestros, você estabelece a meação de cada cônjuge e dos seus herdeiros, se houverem herdeiros, tá? Dentro do possível, esses bens têm que ser divididos em dinheiro, tá? Por isso que se chama participação final dos aquestos, tá? Geralmente eles são vendidos para liquidação da partilha, tá? Então, resumidamente, na participação final dos aquestos, que é o regime que as pessoas mais desconhecem, os cônjuges conservam seus bens particulares anteriores à união e ao término da sociedade conjugal, eles dividem os bens adquiridos com esforço comum. Não são todos os bens como na comunhão parcial. São os bens adquiridos com esforço comum, ok? Então, eu acho que é isso. Já falei da separação obrigatória de bens. Deixa eu ver o que mais. Gente, o regime mais comum mesmo é a comunhão parcial, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês façam, mesmo que adotem a comunhão parcial como regime principal, que vocês façam um pacto antinupcial para resolver outras questões, tá? Outras questões dos nubentes, assim, que fujam do convencional. E eu falo pra vocês, o pacto antinupcial, ele facilita muito as confusões e brigas na hora da partilha, tá? Outra coisa, se você não casar, o pacto antinupcial não tem validade, né? Também não tem validade disposição do pacto contra a lei congênita. Como eu falei pra vocês, aqui dispensa pagamento de pensão, por exemplo, não é considerada válida, tá? Alteração de regime, já falei pra vocês que ela precisa ser judicial, precisa ser consensual, né? Deixa eu ver se eu quero comentar mais alguma coisa de vocês. O regime misto, ele é estabelecido... Não existe regime misto pela lei, mas ele é estabelecido pelo pacto antinupcial, que ele estabelece um regime principal com algumas particularidades, tá? Que dá bastante liberdade de escolha para o casal, tá? Sobre contrato de convivência, no caso do casamento, pacto antinupcial, e no caso da união estável, no contrato de convivência, também é possível, tá? É possível limites de exposição da vida conjugal, é possível indenização por infidelidade, tem que ser registrado no cartório onde o casamento for ser registrado.
E eu simplesmente recomendo muitíssimo, não é porque eu sou advogada familiarista, eu não sou a única advogada familiarista de Manaus nem do Brasil, mas eu recomendo fortemente que todos que estejam pensando, noivando, pensando em casar, que vocês consultem um advogado. Não que vocês vão precisar fazer um pacto antinupcial, mas que pelo menos vocês ali naquela consulta, porque geralmente, como eu faço pacto antinupcial, eu escuto o casal em conjunto, depois eu marco com um, depois marco com o outro e depois marco com os dois de novo, tá? Então, nesse encontro em conjunto, eu explico as cláusulas mais gerais, eu explico os regimes de bens. Quando eu vou nos encontros particulares, eu questiono sobre projeções de vida, perspectivas, planejamento de carreira, vontade de ter filhos, a questão da infidelidade, da liberdade do casal, tudo isso. Eu discuto separadamente com cada um. E aí, eu tento refinar isso e na reunião final nós chegarmos a um consenso, a uma minuta de pacto antinupcial que preveja todos os interesses dele. Mas não precisa resultar dessa minuta. Essa minuta é um serviço à parte. A gente pode simplesmente explicar o regime de bens para os casais, tá? Para o casal, no caso, né, que pretende casar. E a parte das reuniões individuais e da minuta do pacto antinupcial é feita posteriormente, é outro serviço, tá? Porque aí a pessoa, talvez eu não queira fazer pacto antinupcial, entendeu? Mas eu sempre gosto de fazer a reunião individual, porque às vezes um quer filho, o outro não quer filho, às vezes um quer constituir um patrimônio, um imóvel, o outro quer viajar ao mundo, às vezes um quer ser um nômade digital, o outro quer estabilidade na vida dele. Então, tudo isso é importante ser conversado. Não são só questões financeiras, que questões financeiras são importantes ser conversadas em qualquer relacionamento, mas são questões que vão influenciar mesmo na vida do casal e na longevidade desse relacionamento, tá bom? Então, eu acho que era isso que eu tinha pra falar de pacto antinupcial e regimes de bens. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vai ser um prazer vai ser um prazer pra mim responder todos, tá? Se vocês tiverem outras sugestões de lives, podem deixar aqui também. E lembrando que amanhã vai ter a primeira live do nosso Clube do Livro sobre novas formas de amar. E a primeira live nós vamos ler até a página 60. Tá? Então nós vamos fazer essa análise desse livro que é incrível. Combinei com vocês. Tô em testes com esse Clube do Livro. Espero que vocês gostem. Beijo, beijo, bom almoço.